dia. Vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular, mas correlação clínica com aterosclerose. Somos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Centro de Educação e Saúde, SES, Campus Cuité, componente curricular, Embriologia e Histologia, com a professora e doutora Gláucia Veríssimo. Componentes, Eusiclebson Alisson, José Liberalino, Pablo Antônio e Rafaela Quimita. Me chamo Eusiclebson e vou falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. Ele é constituído de sangue, vasos sanguíneos e coração. Sua principal finalidade é para o transporte de fluidos presentes no sangue, através de vasos sanguíneos, sendo trocas gasosas, onde o sangue rico em CO2 é renovado para O2 devido à sua distribuição no sistema, carrega águas e nutrientes provenientes do sistema digestório e todas as células do nosso corpo. Por exemplo, quando ingerimos água, ele vai passar pelo nosso trato e vai ser distribuído para células, órgãos, tecidos, músculos. Nutrientes no que diz respeito à nossa alimentação, quando comemos, por exemplo, carboidratos, proteínas, fibras e afins, vai ser quebrado, vai ser digerido e vai ser posteriormente distribuído para o nosso corpo para fazer suas finalidades. Transporta células, por exemplo, as plaquetas, quando ferimos nossa pele, cortamos, lesionamos ela, as células, as plaquetas, se for um caso de ruptura na pele, vai se deslocar para este local para coagular o sangue e formar aquela casquinha. Hormônios que vai ser produzidos pelas nossas células, pelas nossas glândulas endócrinas, e posteriormente vão ser lançadas na nossa corrente sanguínea para seu determinado local, para fazer sua função. Proteínas também, síntese proteica, e leva H2O, sais, ureia, entre outros, para serem excretados no sistema urinário ou pelas fezes, e no caso do CO2, vai ser lançado pela nossa respiração. Me chamo José Liberalino e darei continuidade na explicação, começando por sangue. Como foi mostrado, como foi dito por Eusiclebson, o sistema cardiovascular é composto por sangue, vasos sanguíneos e coração. Dividindo ele, começando pelo sangue, o sangue ele tem um aspecto fluido e é um tecido conjuntivo. Tem elementos lípidos e elementos figurados, que são as células e as plaquetas. Se vocês observarem a imagem aí ao lado, estão vendo um sangue, a ilustração de um sangue que foi centrifugado, e os componentes dele se separam em função da diferença de peso. Então, observamos o plasma, a camada leucoplaquetária e as hemácias. Então, começando pelo plasma, que compõe aí 55% desse sangue, é composto por 90% de água, 9% de proteínas, albumina, alfa, beta e gama-globulinas, e proteínas de coagulação. 1% são compostos orgânicos, como aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose, lipídios e resíduos nitrogenados, sais inorgânicos, íons e gases. Temos aí aproximadamente 1% a camada leucoplaquetária, que são encontrados os leucócitos nas plaquetas, e 45% desse sangue encontra-se as hemácias, as células vermelhas, os eritrócitos. Então, os elementos celulares são encontrados os eritrócitos, como eu falei, os glóbulos vermelhos. A imagem aí ilustra os leucócitos, que são glóbulos brancos. Nos leucócitos são encontradas as células agranulócitos, linfócito, monócito, e granulócitos, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. E ainda também, nos elementos celulares, as plaquetas. Adentrando no coração, é bom sabermos a real localização do coração, que ele está localizado em uma região chamada de mediastino,
que é a região localizada dentro da caixa torácica. Como vocês podem observar aí na imagem, ao lado esquerdo, temos o mediastino anterior, o compartimento anterior, o mediastino médio, que é onde está localizado o coração, e o mediastino posterior. Então, nessa outra imagem, ao lado direito, podemos observar outros órgãos que estão presentes ao seu redor. O coração está logo acima do músculo diafragma e entre os dois pulmões. Comumente a gente escutar, eu já escutei de algumas pessoas, que o coração ele se encontra ali no peito esquerdo. Mas isso é um equívoco, ele se encontra aí mais centralizado. Normalmente as pessoas pensam isso porque sentem o batimento mais forte aí no peito esquerdo. Mas isso acontece porque na anatomia do coração, na região esquerda, ele é mais musculoso, é onde acontece a maior força no batimento. Então dá essa impressão de que ele, como se ele batesse ali no peito esquerdo, mas não, ele se encontra aí mais centralizado aí nessa linha tracejada. Pode passar. Pois bem, vou falar um pouco agora sobre o coração propriamente dito e suas estruturas. Antes de mais nada, é bom lembrar que o que está sendo representado em azul refere-se ao sangue venoso, enquanto o que está representado em vermelho é o sangue arterial, certo? Pois bem, a gente sabe que o coração é formado por artérias e veias e seu tecido é muscular, estriado cardíaco. Pois bem, ele é composto por veia cava superior, veia cava inferior, temos o tronco pulmonar, composto por valvas, por átrios e ventrículos. Pois bem, a veia cava superior e inferior vai trazer o sangue venoso, rico em CO2, que vai ficar na região do átrio direito. Após cair no átrio direito, ele vai passar pela válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide e posteriormente vai cair no ventrículo direito. Logo em seguida, ele vai sair deste local, passar pela válvula pulmonar, tronco pulmonar, artéria pulmonar esquerda e direita, onde vai chegar aos pulmões. Nos pulmões ele vai ser oxigenado, vai receber o oxigênio e vai voltar pelas veias pulmonares esquerdas e direita. É quando o sangue vai chegar e vai ficar no local do átrio esquerdo, posteriormente passar pela válvula atrioventricular esquerda mitral ou válvula bicúspide, posteriormente ventrículo esquerdo, onde vai passar pela artéria aorta e vai ser distribuído para o nosso corpo, pois vai levar o sangue rico em oxigênio. E isso só, essa circulação sanguínea nessas cavidades do coração acontece pelos movimentos de sístole e diástole, como podemos ver nesse GIF. Sístole refere-se à contração do coração e a diástole, o relaxamento. Quando o sangue entra na parte dos átrios, acontece a diástole. A sístole acontece quando o coração vai ser expulso do coração, quando o sangue vai sair do coração para ser distribuído, ou seja, para os pulmões, para ser oxigenado, ou para ser distribuído para as outras regiões do nosso corpo. Pois bem, mas para esse movimento de sístole e diástole acontecer, ele precisa de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos acontecem pelo nosso marca-passo biológico que nós temos. E o nome deles se chama nódulo sinoatrial direito e o nódulo ventricular direito. Pois bem, o nódulo sinoatrial vai ser responsável no local onde vai estar localizado o átrio direito.
é quando o sangue chega no átrio. Porém, com esse impulso elétrico que ele gera, vai para o nódulo ventricular. Pois bem, com esse impulso elétrico, que podemos ver aqui, o coração vai abrir a válvula aqui e o sangue vai para o átrio, correto? Posteriormente, o impulso elétrico vai passar pelos ramos e pelos feixes ris e posteriormente para as fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, quando recebe esse impulso elétrico, vai fazer a contração, a sístole. Com essa contração, vai expulsar o sangue que estão nos átrios e, como já foi dito, pulmões ou para a circulação. Porém, o sangue ele possui uma película, ou de modo vulgar, uma bolsinha, um saquinho que reveste ele, formado de tecido conjuntivo. Esse tecido se chama pericárdio, onde ele possui várias camadas. Pericárdio fibroso, camada parietal do pericárdio seroso, cavidade pericárdia, camada visceral do pericárdio seroso ou epicárdio, que vai proteger o coração e vai conter, lógico. E dentre essas camadas possui um líquido. Esse líquido serve para que nessas camadas não haja atrito. E claro, o coração ele possui vários feixes musculares em várias direções. Podemos ver aqui uma direção horizontal e paralela. E esses feixes servem para dar movimento de contração e relaxamento. Contração de uma parte, relaxa a outra. E assim sucessivamente. Pois se o coração tivesse apenas um tipo de músculo, tipo assim, um tipo de feixe, não seria possível ocorrer a sístole e diástole como ocorre normalmente. Pois bem, nós já falamos de que o coração tem veias, que nessas ramificações tem veias, tem artérias, mas afinal, qual é a diferença entre elas, né? Porque, tipo assim, o sangue tem que circular, mas qual a diferença entre elas? Pois bem, temos em vermelho representa a artéria carregando sangue rico em oxigênio. Temos capilares, que é o que ramifica e faz a conexão entre artérias e veias. E a veia é o que leva o sangue rico em CO2, correto? Pois bem, cada tipo de vaso sanguíneo desempenha uma função dentro do sistema circulatório. Enquanto as veias são mais finas e levam o sangue do corpo para o coração, as artérias são mais espessas e saem do coração, levando o sangue para o corpo. Já os capilares, por sua vez, ligam as artérias às veias, realizando trocas gasosas entre o sangue e tecido. Composição dos vasos sanguíneos. As veias e artérias são constituídas por 3 camadas. Tem a túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Eu vou explicar cada uma delas e sua composição e sua finalidade. Pois bem, a primeira é a túnica íntima. A túnica íntima é constituída por 3 partes. A primeira parte é o endotélio, que é revestido de camadas endoteliais achatadas, revestindo internamente o vaso, caracterizando o epitélio simples pavimentoso, denominado endotélio. A segunda parte é a lâmina basal. É um delicado extrato subendotelial constituído por tecido conjuntivo frouxo. E a terceira parte é a lâmina elástica interna, o qual é o componente mais interno da íntima, constituído principalmente de elastina, possui aberturas. Essas partes aqui, como podemos ver na imagem, frenestas que permitem a difusão de substâncias para nutrir células situadas mais profundamente na parede do vaso. Devido à contração do vaso, essa membrana geralmente se apresenta em corte, em seu trajeto ondulato sinuoso. A segunda aí tem a túnica média, formada principalmente por camadas concêntricas de células musculares lisas helicoidalmente interpostas entre as células musculares lisas. Existe a quantidade variável de lâminas elásticas,
fibras reticulares, colágeno tipo 3, proteoglicanos e glicoproteínas. As células musculares lisas são as responsáveis pela produção dessas moléculas da matriz extracelular. Em artérias, a túnica média possui uma lâmina elástica externa mais delicada que separa esta da túnica adventícia. E, por fim, a túnica adventícia. Constituído por tecido conjuntivo frouxo, a camada adventícia torna-se gradualmente contínua com um tecido conjuntivo do órgão pelo qual o vaso sanguíneo está passando. E essas são as composições dos vasos sanguíneos. Pois bem, eu expliquei há 2 slides, ou foi um slide atrás, de modo simples como ocorreria a circulação. Pois bem, vem o sangue venoso, passa pelo átrio direito, passa pela válvula, cai no ventrículo direito, posteriormente vai para as artérias pulmonares direita e esquerda e ficam aqui, até que vem o oxigênio e vai ser, digamos, falar de modo bem didático aqui, vão recarregar essas células com oxigênio. Pois bem, recarregou elas voltam, passa pelas veias pulmonares esquerdas e direita, átrio esquerdo, passa pela válvula, ventrículo esquerdo e vai para a aorta, a artéria aorta, onde vai ser distribuído para o nosso, podemos ver nessa imagem, vai ser toda essa parte vermelha, vai ser distribuído para braços, pernas, principalmente órgãos. E quando essa célula está descarregando de oxigênio, ela vai absorver também compostos que não precisam no nosso corpo, como por exemplo o CO2. Então elas vão passar pelos capilares, já que ela distribuiu todo o oxigênio pelo nosso corpo e nutrientes, ela vai passar por esses capilares, que são extremamente finos. Eu vou mostrar ampliado no próximo slide. Vão passar por esses capilares e vai absorver o que o nosso corpo não precisa, as células vão absorver, vai absorver também o CO2 e vai fazer o mesmo movimento, ventrículo, átrio, pulmões e assim sucessivamente. Pois bem, transição dos capilares, como eu disse, as células estão carregadas de oxigênio e vai distribuir para o nosso corpo, passa por músculos, passa por tecido, por órgãos, e foi distribuindo oxigênio e nutrientes. E elas vão ficando descarregadas, entre aspas, né? É quando elas vão passar pelos capilares, já que elas distribuíram tudo que de bom para o nosso corpo, elas vão passar por esses capilares. E podemos ver que os glóbulos vermelhos, eles têm um formato côncavo. Ele tem esse espacinho aqui. E os capilares são extremamente finos. Então, o que vai acontecer? Elas vão mudar o seu formato, sua conformação, para que passe por esses capilares sem que haja a ruptura das células. Porque se houver a ruptura, pronto, aí vai extravasar o conteúdo intracelular. E quando ele passa por esses capilares, ele vai absorver o dióxido de carbono e os resíduos das outras células, né? Que, por fim, já descartaram, então elas vão absorver para ser lançado através da respiração. Pois bem, elas absorveram isso e vai passar a fazer aquele mesmo movimento até chegar no coração, pulmão, e vai ser lançado, vai recarregar e fazer o mesmo movimento de novo, sem parar. Sim, e outra, que vale ressaltar que o coração ele tem movimento involuntário. Ele não precisa do nosso sistema nervoso para ter os movimentos sístole e diástole, mas o sistema nervoso vai influenciar em uma única parte. Em caso do bombeamento, se ele vai precisar bombear mais rápido, mais devagar. É o único momento em que o sistema nervoso vai influenciar nos batimentos cardíacos. Bem, não daria para falarmos de sistema cardiovascular e não falar de pressão arterial, certo? Então, o que é que estamos vendo nessa imagem? Aí, no início da imagem, ao lado esquerdo, representa o ventrículo esquerdo. Ali, onde tem o débito cardíaco, representa as válvulas que dá acesso à artéria aorta.
E agora entenderemos como é esse mecanismo. Então, a pressão arterial ela é determinada pela relação entre o fluxo de entrada proveniente do coração e o fluxo de saída. Então, a quantidade de sangue que chega nas artérias e a quantidade de sangue que sai das artérias, certo? Então, assim, essa quantidade que sai depende da resistência que elas vão encontrar na saída. Então, da resistência fornecida pelas arteríolas. As arteríolas, elas possuem uma grande camada de músculo liso. Elas são capazes de modificar a sua resistência em função da contração da musculatura lisa, certo? Então, ela tem uma resistência bastante variável em função dessa possibilidade de elasticidade, de forma que essas arteríolas elas conseguem controlar e modificar a pressão arterial, modificando a quantidade de fluxo que sai das artérias. A pressão arterial é uma função entre o débito cardíaco e a resistência dada pelas arteríolas, que chamamos de resistência periférica, certo? Pode passar. Pronto. Como vocês podem observar nessa imagem, acima, você poderia dar um zoom na imagem de cima? Pronto. Como vocês podem observar, vemos aí o átrio esquerdo e o átrio e o movimento de sístole e diástole, certo? Então, quando o sangue ele flui para as artérias que são extremamente elásticas, elas são capazes de se distender, como mostra aí essas setinhas, elas são capazes de se distender, acomodar esse fluxo sanguíneo, comportar, né, o fluxo sanguíneo, e depois a retração delas, como vocês veem aí na diástole, a retração das paredes das artérias é que aumenta a pressão e causa um fluxo sanguíneo adiante. Então, essa pressão percebida nas artérias agora pode no gráfico abaixo. Pronto. Essa pressão percebida nas artérias é percebida de forma pulsada e possui picos, como vocês podem observar nesse gráfico. Por quê? Acontecem esses picos em função da frequência das sístoles ventriculares. Em cada sístole, uma quantidade de sangue é ejetada para as artérias, elevando a pressão delas, e no final da diástole, a pressão delas cai e é muito menor. Então, o nível mais alto de pressão atingido é chamado de pressão arterial sistólica, que conhecemos por pressão máxima, e o pico mais baixo da pressão, no momento da diástole, é chamado de pressão arterial diastólica, que conhecemos pela mínima. A máxima e a mínima da pressão, o famoso 2/8, que é o normal de um ser humano saudável. Então, esse 2/8, na verdade, é 120 por 80 milímetros de mercúrio de pressão. Então, basicamente, é esse o mecanismo da pressão arterial. Vou passar. Então, trouxemos uma curiosidade a respeito da questão da musculatura da panturrilha dos músculos contráteis para o retorno sanguíneo. Eu vou tentar explicar de uma forma assim mais como poderia dizer, mais simples, para que facilite o entendimento. A musculatura da panturrilha, digamos que ela funciona como um coração das pernas. Quando estamos em movimento, uma caminhada, ou quando forçamos o músculo da panturrilha, colaboramos com o retorno venoso e o bom funcionamento da circulação. Isso porque cada contração dos músculos da panturrilha, ele vai contribuir para o retorno do sangue ao coração. Porque o sangue que chega às pernas através das artérias tem tanto o bombeamento do coração ali a todo momento,
um contínuo bombeamento, quanto também a força gravitacional atuando a favor do fluxo, atuando ali a favor o sangue desceu, né, para voltar. Então, para voltar, esse mesmo volume de sangue, para retornar ele ao coração, ele necessita todo um mecanismo hidráulico presente nas veias. Então, eu trouxe isso para mostrar tipo, a importância de manter uma atividade física regular que fortaleça essa musculatura, essa parte do corpo, pois ela auxilia aí no retorno sanguíneo. É tanto que, normalmente, pessoas que têm problemas de coração, os médicos alertam e indicam que caminhem, que façam exercícios, porque esses exercícios auxiliam no retorno sanguíneo. E nessa imagem ao lado, está representando aí um vaso sanguíneo e a presença aí de válvulas que auxiliam e que ajudam do não retorno sanguíneo. O sangue passa, essas válvulas se fecham e impede de acontecer esse retorno sanguíneo. Pode passar. Olá, eu me chamo Rafaela e, como foi mencionado sobre as artérias, vamos falar de uma doença correlacionada a ela, que é a aterosclerose. Tudo bem. O que é? É um quadro clínico no qual há depósitos irregulares de material gorduroso que se desenvolve nas paredes das artérias. Como vocês podem ver, esse amarelinho aqui. Pode passar. O que causa? O seu desenvolvimento pode estar relacionado a lesões no revestimento interno das artérias. Porém, há muitos fatores que contribuem para essa lesão, tais como hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, nível alto de colesterol no sangue. Enfim, os seus sintomas. Ela pode estar correlacionada a dores, tipo, durante o exercício físico a pessoa está lá e pode sentir um desconforto no tórax, podendo sumir em questões de minutos se ela parar o seu esforço. E cãibra, tipo, a pessoa está ali na caminhada e ela pode sentir uma cãibra na perna. Isso acontece por causa da demanda do oxigênio e para os tecidos que geralmente é inadequada, é muito pouca. Mas isso só acontece se a pessoa tiver com 70% de estreitamento da sua artéria. Pode passar. Formação da placa. Como falado, a aterosclerose se inicia quando ocorrem lesões na parede das artérias. E essa parede cria sinais químicos que alguns leucócitos podem se juntar na parede, como está esse amarelinho aqui, que é gordura. Aí nessa região que eles se juntaram, as células são transformadas em células espumosas, que acabam absorvendo colesterol e materiais gordurosos, que com o tempo acumulam, deixando irregular essa cobertura e obviamente, trancando, né? Ó, vocês podem ver. Bom, eu me chamo Pablo Antônio e irei explicar um pouco como vai se desenvolver a aterosclerose. A gente pode observar duas imagens, uma artéria normal e a artéria lesionada. Então, vamos lá. A aterosclerose irá começar quando a camada interna da artéria, o endotélio, é lesionado ou desenvolve alguma doença. Então, certos leucócitos, chamados monócitos e células T, serão ativados e sairão da corrente sanguínea, atravessando o revestimento da artéria e chegando na sua camada interna, na sua parede. No interior do endotélio, eles serão transformados em células espumosas, que são células que coletam materiais gordurosos, principalmente colesterol. Com o tempo, as células do músculo liso movem-se da camada intermediária para o revestimento da parede da artéria e irão se multiplicar nessa região. Materiais de tecidos conjuntivos e elásticos também se acumulam na região, como também pode se acumular detritos de células, como cristais de colesterol e cálcio. Esses acúmulos de células carregadas de gordura, células do músculo liso e outros materiais formam um depósito irregular, chamado de ateroma, que a gente pode observar nessa imagem, esse depósito.
À medida que crescem, algumas placas tornam as paredes das artérias mais espessas, que invadem o canal da artéria. Essa placa pode limitar ou bloquear uma artéria. Como assim? Diminuindo ou até interrompendo o fluxo sanguíneo. Além disso, outras placas, elas podem não obstruir a artéria gravemente, mas podem se romper, provocando assim a formação de coágulo no sangue, que pode bloquear a artéria repentinamente. Então, vamos falar um pouco da ruptura dessa placa, como se dá. As placas, elas podem crescer dentro da abertura da artéria, provocando um estreitamento gradual. Quando a aterosclerose estreita uma artéria, os tecidos supridos pela essa artéria podem não receber sangue e oxigênio em quantidade suficiente. Ou também, essas placas podem crescer na parede da artéria onde não bloqueiam o fluxo de sangue. Ambos os tipos de placas, elas podem se romper. Como assim? Elas podem se romper expondo o material na corrente sanguínea. E esse material vai desencadear uma formação de coágulos de sangue. E esses coágulos de sangue podem bloquear todo o fluxo sanguíneo através de uma artéria, de repente, repentinamente. Esse evento é a principal causa de um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. Às vezes, esses coágulos sanguíneos eles se desprendem, viajam através da corrente sanguínea e bloqueiam uma artéria em qualquer outra parte do corpo. Da mesma forma, pedaços de placas, elas podem se desprender e viajar através da corrente sanguínea e bloquear uma artéria em outros lugares. Pode passar. Então, existem alguns fatores de risco para a aterosclerose. Eles podem ser modificados ou não modificados. E alguns fatores de risco que podem ser modificados incluem tabagismo, níveis de colesterol no sangue e hipertensão arterial. Outros fatores que não podem ser modificados vai incluir ter um histórico de familiar de aterosclerose precoce, ou seja, tem um parente próximo do sexo masculino que desenvolveu a doença antes dos 55 ou um parente que desenvolveu a doença antes dos 65. Um fator que não pode ser modificado é a idade avançada e o sexo masculino. O diagnóstico. Existe praticamente dois tipos, os exames de sangue e os de imagem. Os exames de sangue é basicamente o seguinte, para pesquisar fatores de risco. Que exames pode ser esse? Por exemplo, pode ser exames para medir níveis da glicose, do colesterol, triglicerídeos no sangue, entre outros. E os de imagem é justamente para detectar a presença dessas placas perigosas, usando uma angiografia por tomografia computadorizada, uma ultrassonografia intravascular, entre outros. Um exemplo bom, como já havia falado, por exemplo, um médico. Um médico descobre um bloqueio aterosclerótico em uma artéria. O que ele vai fazer? Um exemplo bem clássico é fazer testes para procurar bloqueio em outras artérias, já que essas placas se desprendem, e principalmente testes no coração. Prevenção e tratamento. Então, como prevenção, alterações no estilo de vida para reduzir os riscos dessas complicações, exercícios, reduzir o nível de colesterol, o LDL, reduzir a pressão arterial. Como prevenção, manter uma dieta saudável para ajudar a diminuir o risco de aterosclerose, uma dieta pobre em gorduras saturadas, carboidratos refinados, álcool, e rica em frutas, legumes, verduras e fibras, para diminuir o risco de doenças cardiovasculares. E pressão e hipertensão, as pessoas têm que cuidar, né? Monitorar a hipertensão,
a fim de reduzir sua pressão arterial. Pode ser recorrendo através de um estilo de vida saudável ou através de medicamentos. O tratamento é o seguinte: quando um paciente desenvolve a aterosclerose, essa aterosclerose se torna, o tratamento ele tem que se tornar grave o suficiente para causar uma complicação. Como assim? O tratamento vai se dar justamente por causa da complicação, que devem ser tratadas. E que complicações seriam essas? Ataque cardíaco, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Daí, através dessas complicações, são feitas algumas intervenções cirúrgicas como tratamento. Agora as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. E esse foi o nosso seminário sobre o sistema cardiovascular mais a aterosclerose, correlação clínica com a aterosclerose. E é isso. Muito obrigado pela atenção.